tarde a todos. Eu vou também pedir licença para pular a parte dos cumprimentos para a gente ir diretamente ao que interessa. Eu queria ressaltar qual é o papel da Receita Federal nesse tipo de ação coordenada e conjunta, né? A Receita Federal ela tem como atividade diária toda a análise de operações societárias, contábeis e fiscais que eventualmente podem identificar uma ação criminosa, né? Especificamente nessa atuação que foi feita junto aos órgãos parceiros aqui, nós temos um conjunto robusto probatório de que os envolvidos nessa operação, eles fizeram a aquisição de empresas ou integralizaram capital em empresas com a finalidade de se tornarem proprietários ou criarem empresas para, ao fim, conseguir tornar lícito aquilo que era ilícito, né? Então, a aquisição ou a integralização de capital é feito com dinheiro de atividade criminosa. Percebam que isso causa um transtorno enorme ao poder público, porque essas empresas elas acabam conseguindo uma robustez financeira que faz parecer aos órgãos públicos que são empresas que têm condição de dar andamento à prestação de serviços públicos e competem de forma desigual com outras empresas que não têm a injeção desse dinheiro que não é lícito, né? Então, esse é um ponto que tem que ficar ressaltado. Esses envolvidos também, eles promoveram a movimentação financeira entre 2020 e 2022 de 732 milhões, tá? Isso já está nos releases, mas e está também a comparação com qual é o patrimônio declarado deles, né? 148 milhões. Mas há muito mais do que isso, né? Nós já identificamos muito patrimônio que está declarado, por exemplo, por R$800 mil, um imóvel declarado por R$800 mil, que ele está avaliado em 10 milhões de reais. Então, vocês vejam que a ocultação de patrimônio ela não se dá apenas através de terceiros, mas também quando a própria pessoa declara um bem, um imóvel, um veículo, com valor bastante subestimado, né? Então, isso também falseia a análise dos órgãos públicos, né? Então, esse também foi um artifício usado por esses envolvidos. Além disso, nós também identificamos a distribuição indevida de dividendos. O Brasil ele é um dos poucos países onde o dividendo ele é isento, ele não é tributado. Então, vocês vejam que aqui eles não só branquearam o dinheiro ilícito, né, dentro de uma operação de uma empresa que tinha operações lícitas, isso também é um fator complicador das nossas análises, né, mas eles conseguiram retirar dessas empresas dividendos, valores isentos de parte desse patrimônio, era um patrimônio que vinha da atividade ilícita injetada no início da formação da empresa, né? Vejam que isso também acontece em desacordo com a legislação tributária, porque essas são empresas que elas amealharam prejuízo fiscal de cerca de 5 milhões de reais ao longo dos últimos 5 anos e, mesmo assim, um único sócio dessas empresas recebeu como dividendos isentos, sendo que ele não poderia sequer ter feito uma distribuição de lucros, né? Valores de 14,8 milhões de reais. Então, vocês vejam que há também aqui o crime de sonegação fiscal, né? O branqueamento do capital, utilizando não só o trânsito do valor que veio do crime por dentro da empresa, mas também na hora de sair sem pagar o tributo, né? Devido se ele tivesse o direito de tirar esse lucro, tá? Então, tudo isso faz com que os órgãos públicos tenham que agir de uma maneira bastante contundente e coordenada, né? Por último, esse grupo criminoso, eles se utilizaram de compensações fraudulentas, né? O que são compensações fraudulentas? Sempre que você deve um tributo, você tem que pagar esse tributo ou você pode compensar esse tributo também. E as licitações, elas passam por isso. Nenhuma empresa passa por uma licitação, pode ser aprovada por uma licitação, se ela não tiver uma certidão negativa de débitos, né? Essas empresas tinham débitos tributários e, ainda assim, elas fizeram compensações fraudulentas de maneira a mascarar, né? Essa compensação era feita com créditos inexistentes, né? Eram créditos falsos também, e, portanto, elas acabavam obtendo de forma irregular
uma CND que não refletia a realidade dos fatos e acabavam podendo concorrer em licitações e, como eu disse, de maneira concorrencialmente desleal, porque as outras empresas não estavam na mesma situação, né? Então, isso é uma série de artifícios contábeis, societários e fiscais que foram utilizados por esse grupo criminoso para poder chegar até onde chegaram, né? E como bem disse o Dr. Derrich, na verdade, esses atos ilícitos eles começam sendo praticados com uma explícita ilicitude, até que eles começam a adquirir, se infiltrar realmente, né? Passar por empresários, né? E de fato não são empresários, na verdade são pessoas que se utilizaram do recurso ingressado ilicitamente, né? E de origem ilícita, para concorrer de maneira ilegal e passando ao longo dos tempos a se transformar naquilo que nos parece, à primeira vista, né, sem uma análise mais detalhada, um empresário, né, que tenha condição de ter tudo aquilo que ele tem, né? Bom, além disso, é importante a gente ressaltar aqui como é que ocorreram algumas aquisições de bens que vieram do branqueamento desse capital depois de sair das empresas na forma de lucros de dividendos, né? Nós identificamos dezenas de operações de compra e venda de bens de luxo, tá? Isso envolve tanto imóveis, como eu disse, imóveis que eles declaram por R$800 mil, mas valem mais de 10 milhões de reais. Isso envolve carros de luxo, inclusive de marca, Ferrari, várias outras aí. Então, nós temos esse tipo de situação. Essa aquisição é importante que se saiba que nem sempre ela é adquirida exatamente no nome da pessoa física ou da pessoa jurídica que é a real detentora do bem. Muitas vezes eles usam complexas redes de holdings, né, e empresas de participação para conseguir disfarçar a titularidade da propriedade do bem e por isso também é necessária uma investigação bastante profunda para a gente chegar aos reais beneficiários, né? Nesse caso concreto, nós tivemos inclusive o envolvimento de revendedoras de veículos de luxo, que elas davam o carro para ser usado por essas pessoas, essa propriedade nunca era transferida, ela permanecia na propriedade formal da revendedora de carro. Então, fica claro para a gente aí que também há minimamente uma preferência por esses clientes, né, e que precisa ser melhor investigada em relação. Isso não é uma atitude normal, né? Um ser humano normal talvez não recebesse uma Ferrari em consignação para andar pelo mundo, né, sem de fato ter comprado aquele bem, né? Então, nós precisamos estar atentos a essa investigação que deve progredir. Essa rede de empresas é uma rede de empresas que são interligadas e que elas possuem, muitas vezes na sua titularidade, ou pessoas de confiança ou ocultadores profissionais de capital, né? São pessoas que recebem para ocultar um determinado capital. Então, é importante que a gente se descolhe um pouco daquela ideia do mero laranja, né? Aquela pessoa inocente que foi cooptada, né? Porque tem uma condição financeira desfavorável. Não é a situação aqui. Nenhuma das pessoas envolvidas aqui são pessoas que não tenham um poder aquisitivo extremamente elevado e, portanto, são profissionais dessas e outras irregularidades, tá? A alta capacidade financeira é um ponto bastante importante a ser revelado, né? Entre os bens que foram, ao longo do tempo, adquiridos por esse grupo criminoso, nós temos um helicóptero, né, que participou aí de ações que foram identificadas como a morte de 2 líderes condenados por facções criminosas. Também o apartamento, né, da esposa de um indivíduo que foi condenado por tráfico de drogas e, como eu disse, os carros de luxo que são dados em consignação a certo grupo de pessoas que não é um hábito do mundo comercial, né? Então, tudo isso está sob investigação, mas isso é só para vocês terem uma ideia da dimensão do poder financeiro dessas pessoas, tá bom? Infelizmente, também nós identificamos o envolvimento de profissionais contábeis. São esquemas, esses esquemas, eles contaram com toda a competência acadêmica de alguns profissionais contábeis que elaboraram para esse grupo esse intrincado conjunto de empresas e de pessoas com a finalidade de
disfarçar as propriedades e dar para nós a ideia de que como realmente as coisas aconteceram. Esse infográfico, eu acho que ele deixa bastante claro, ele é um grande resumo de tudo que eu falei, né? Então, as pessoas que estavam envolvidas, elas investiam em empresas, eram empresas que operavam efetivamente, nós não estamos aqui falando de empresa de fachada, empresa que não tenha poder financeiro, né? Então, eram empresas que realmente têm um poder financeiro grande, elas participavam de licitação por esses mecanismos artificiosos que eu mostrei a vocês, né? Conseguindo CNDs que não deveriam estar conseguindo, né? E vocês veem que sempre tem ali os intervenientes, tanto os contábeis quanto o laranja, que não é exatamente aquele laranja que a gente está acostumado, mas é um laranja de alto poder aquisitivo, é um profissional da ocultação de patrimônios, né? O dinheiro ingresso de forma de origem ilícita acaba saindo na forma de dividendos não tributados, e aí essas pessoas têm nas suas mãos um dinheiro completamente branqueado e que é utilizado na aquisição de bens de luxo, imóveis e carros também de luxo. Tá? Bom, eu queria também aqui salientar qual é o grande problema enfrentado pelas forças de segurança pública e pela própria Receita Federal em nossos portos e aeroportos. Vocês devem ter acompanhado todas as repercussões que nós estamos tendo, né, de pessoas que vão viajar e têm a sua mala trocada e acabam sendo presas no exterior. Vocês acompanham também a quantidade de drogas que são verificadas nos portos e aeroportos, né? Os portos e aeroportos são os pontos de entrada e saída, e é onde a Receita Federal atua para tentar coibir esse tipo de ato ilícito, né? E nós temos aí também as fronteiras e todo o território brasileiro. E todas as polícias atuam para poder conseguir combater isso. Mas vocês vejam que se a gente não tem ações integradas e coordenadas como essa, que asfixie o fluxo financeiro e que identifique as pessoas envolvidas para a persecução penal, nós não temos como dar conta do fluxo ilícito de drogas que sai pelos nossos portos e aeroportos. E isso é um problema bastante sério para a Receita Federal, e acho que aí fica muito claro para vocês que a Receita, não sendo só um órgão de tributação, mas também um órgão aduaneiro, a nossa preocupação em nos engajarmos nesse tipo de ação, né, fornecendo todos os dados necessários para que a persecução penal possa ser feita de uma forma correta. Para vocês terem ideias, né, isso não só traz para a gente insegurança nos viajantes, para os viajantes, isso é um problema de saúde pública e também de dignidade da pessoa humana, porque muitas das pessoas que trafegam são mulas que levam no interior do seu corpo engolido cápsulas, né, com cocaína, né, com outras drogas, né? Então, isso não é só um problema policial, isso é um problema de saúde pública, é um problema de dignidade da pessoa humana que o Brasil tem que atacar fortemente, né? Nas nossas remessas postais, entre o ano de 22 e 23, a Receita Federal, junto com os órgãos parceiros, apreenderam 0,5 tonelada de drogas. Isso pode parecer pouco, mas lembre-se que a remessa postal é aquele envelopinho que chega nas pessoas, aquele pacotinho que chega nas pessoas em casa, entrega delivery, né? O tráfico usa esse tipo e nós, então, temos uma atenção especial em toda a remessa postal internacional que passa pelo nosso país. Nós também tivemos aí, nesse período, 2 toneladas de drogas apreendidas no aeroporto de São Paulo, em parceria com a Polícia Federal, em parceria com as polícias, né, para tentar inibir e proteger a sociedade de ser usada, né, de um passageiro ser usado inadvertidamente, tendo a sua mala contaminada por uma droga que ele, de fato, não tem envolvimento nenhum, mas quando chega lá no exterior para explicar isso para a autoridade estrangeira, que ele não teve nada a ver com isso, é muito complexo, né? E para vocês terem uma ideia do total de drogas apreendidas pela Receita e pelos órgãos parceiros, nós apreendemos no período de 2019 a 2023 201 toneladas de drogas, em especial cocaína, tá? 52% desse movimento, desse volume, ele passa pelo Porto de Santos, o maior porto abaixo da linha do Equador. Então, vocês vejam que os desafios
nossos aqui, todos esses órgãos sentados aqui, eles são gigantescos, né? E nós precisamos continuar trabalhando com esse tipo de operação coordenada, de forma funcional, para que a gente possa dar conta. O lado de lá é muito organizado, nós aqui precisamos ser ainda mais organizados para chegarmos ao resultado que chegamos hoje. Então, parabéns, agradeço a todos os parceiros institucionais que estão aqui e parabéns pela operação que foi deflagrada.